A Copa do Mundo de 2026 terminou com a Espanha levantando a taça, mas fora de campo, outro campeonato começou imediatamente. Desde o início do Mundial, 83 jogadores já trocaram de clube, e essas negociações movimentaram mais de 6 bilhões e 700 milhões de reais. Manchester City, Chelsea, Bayern de Munique e Real Madrid abriram os cofres. Mas quem realmente ganhou com a maior vitrine do futebol mundial? Amigo do Tribuna, no vídeo de hoje vamos mostrar quais jogadores saíram valorizados da Copa, quem fez as contratações mais caras, quais clubes mais arrecadaram e por que a Premier League controlou mais da metade de todo esse dinheiro. Já deixe o seu like, inscreva-se no canal e venha com a gente. Aqui é futebol muito além dos 90 minutos. Um levantamento realizado identificou 83 transferências confirmadas envolvendo jogadores que estiveram na Copa de 2026. Juntas, essas negociações chegaram a 6 bilhões e 717 milhões de reais. E o número pode ser ainda maior nas próximas semanas, porque as principais janelas europeias continuam abertas. O levantamento não incluiu 57 jogadores que apenas retornaram aos seus clubes depois de empréstimos. Também ficaram fora os atletas que já haviam assinado antes do início da Copa. Portanto, esses 6,7 bilhões representam somente uma parte do impacto financeiro provocado pelo Mundial. A maior contratação desse mercado foi Elliot Anderson. O Manchester City pagou ao Nottingham Forest até 116 milhões de libras pelo volante inglês. No levantamento, o valor representa aproximadamente 805 milhões de reais. Anderson disputou todos os jogos da Inglaterra, realizou 24 desarmes e percorreu 78,7 quilômetros durante a competição. O jogador não foi necessariamente a maior estrela ofensiva da Copa, mas chamou a atenção por intensidade, recuperação de bola, pressão e capacidade de conduzir o jogo. O City não contratou apenas um nome em alta, contratou um jogador de 23 anos, adaptado à Premier League e com características para liderar o meio-campo da nova era comandada por Enzo Maresca. O Chelsea respondeu com uma contratação ainda mais cara em libras. O clube pagou 117 milhões ao Aston Villa por Morgan Rogers. O meio-atacante participou da campanha inglesa e deu a assistência para Anthony Gordon marcar contra a Argentina na semifinal. Rogers chega para um elenco que já conta com Cole Palmer e representa mais uma aposta do Chelsea em jogadores jovens ingleses e com experiência imediata no campeonato nacional. Para o Aston Villa, a venda transformou um destaque esportivo em uma enorme operação financeira. O Bayern de Munique investiu mais de 650 milhões de reais em apenas 2 jogadores. Nathaniel Brown deixou o Eintracht Frankfurt por 55 milhões de euros depois de marcar um gol e dar uma assistência no Mundial. Ismael Saibari também custou 55 milhões de euros. O marroquino marcou 3 gols na Copa, incluindo um contra o Brasil. A contratação de Saibari mostra como um grande jogo no Mundial pode mudar a percepção sobre um jogador. Ele chega ao Bayern para ampliar as opções ofensivas e disputar espaço em um setor liderado por Harry Kane. O Real Madrid não liderou os gastos, mas foi o clube que contratou mais jogadores presentes na Copa. Marc Cucurella chegou por 55 milhões de euros depois de conquistar o título mundial com a Espanha. Denzel Dumfries deixou a Inter de Milão por 20 milhões de euros. Ibrahima Konaté chegou depois do fim de seu vínculo com o Liverpool. E Bernardo Silva também reforçou o elenco sem pagamento de taxa de transferência. Em vez de concentrar todo o investimento em apenas uma estrela, o Real utilizou o Mundial para reforçar diferentes setores do elenco. A lista continua com Gonçalo Ramos, negociado pelo Paris Saint-Germain com o Milan por 74 milhões de euros. Johan Manzambi deixou o Freiburg e foi para o Aston Villa por 59 milhões e meio de libras. Jean-Paul Van Heck trocou o Brighton pelo Tottenham por 52 milhões de libras. Yuri Tielemans saiu do Aston Villa e assinou com o Manchester United por 41 milhões de euros. Victor Muñoz foi para o Liverpool por 40 milhões de euros e o Newcastle investiu 50 milhões de euros no atacante Touré da Costa do Marfim. Entre os vendedores, ninguém arrecadou mais que o Aston Villa. O clube recebeu aproximadamente 1 bilhão e 94 milhões de reais com as saídas de jogadores que disputaram a Copa. A maior parte veio de Morgan Rogers, mas o Villa também vendeu Yuri Tielemans ao Manchester United e Lucas Digne ao Paris Saint-Germain. O Nottingham Forest aparece depois graças à venda recorde de Elliot Anderson. Isso mostra que a Copa não beneficia apenas os gigantes compradores. Clubes vendedores podem utilizar o torneio para multiplicar o valor de seus ativos.
mas o número que melhor explica o mercado é este: 60,39% de todo o dinheiro foi gasto por clubes ingleses. A Inglaterra investiu pouco mais de 4 bilhões de reais em apenas 15 contratações. A Alemanha ficou na segunda posição com cerca de 821 milhões. Depois aparecem Itália e Espanha, ambas abaixo dos 600 milhões de reais. A Copa foi mundial. Os jogadores vieram de várias seleções, mas o dinheiro continuou principalmente na Premier League. A Copa de 2026 confirmou que o Mundial continua sendo a maior vitrine individual do futebol. Anderson mostrou intensidade e virou a maior contratação da história do Manchester City. Rodgers ajudou a Inglaterra e foi vendido por 117 milhões de libras. Saibari marcou contra o Brasil e terminou no Bayern. Cucurella foi campeão e chegou ao Real Madrid. Em poucas semanas, 83 jogadores movimentaram mais de 6 bilhões e 700 milhões de reais. E a janela ainda não terminou. Para você, qual desses jogadores foi a melhor contratação e qual clube pagou mais do que deveria? Deixe a sua opinião nos comentários. Tribuna FC, muito além dos 90 minutos.